Vamos lá. Sabe-se que 3,5 kg de arroz custam R$ 7,00. Quanto custarão 8 kg desse produto? No caso aqui nós temos um problema de regra de 3 simples, porque ele envolve apenas duas grandezas na situação. Quais seriam essas grandezas? A quantidade de arroz comprado e o valor dessa quantidade comprada. Então, elencando aqui as grandezas, nós temos quantidade, que está dada em quilogramas, e o preço, que está dado em reais. Nós sabemos que, para 3,5 kg, o valor pago é de R$ 7,00. Eu quero saber quanto vai custar para eu comprar 8 kg. Então, a grandeza de 8 kg vai custar um certo preço X. Para a gente resolver a técnica da regra de 3, né, nós adotamos um critério, um padrão, uma convenção. Eu gosto de utilizar sempre a setinha para baixo, indicando a variável desconhecida minha, e a partir disso analisar que tipo de grandeza nós temos no problema. Aqui nós temos que uma certa quantidade de produto custa R$ 7,00. Se nós quisermos comprar uma quantidade maior desse produto, significa que o preço será maior. Então, aumentando a quantidade, se haverá aumento de preço, significa que as grandezas são aqui do tipo diretamente proporcionais. E aí nós adotamos o critério de que, sendo grandezas diretamente proporcionais, colocamos a seta na mesma direção, só para nos lembrarmos de que as grandezas são do tipo diretamente proporcionais. E a resolução disso é montarmos agora uma proporção com esses valores, já que as grandezas são do tipo diretamente proporcionais, elas permanecem da mesma forma na razão montada, na proporção montada. E aí aplica-se a propriedade fundamental, multiplicando-se os extremos e os meios. Então, podemos fazer 3,5 vezes o x, isso é igual a 7 vezes o 8. Então, o valor do x procurado é 7 vezes 8 dividido por 3,5. Lembrando que aqui é possível fazer o cancelamento. O 7 pode ser simplificado com 3,5, que vai dar 2, e 2 vezes o 8, isso vai dar R$ 16,00, que é o preço, então, daqueles 8 kg de arroz a ser comprado. Eu gosto de perceber, de destacar para as pessoas sempre, a relação que é possível perceber de proporcionalidade direta. Aqui existe uma relação entre o 3,5 e o 7. O 7 é o dobro do valor do 3,5. Como essa proporcionalidade é direta, no denominador a relação também deve ser de dobro, ou seja, o valor x tem que ser o dobro do valor 8. Logo, o x tem que valer 16. Quando você percebe essa proporcionalidade de uma forma rápida e direta, você resolve muito mais rápido o seu exercício. Mas nada impede que você use a propriedade fundamental e multiplique os extremos e os meios, tá ok? Mas é importante a gente estar atento a tentar perceber essas proporcionalidades diretas, para ganhar tempo na resolução de exercícios. No segundo exercício, um determinado tanque totalmente vazio, com 6 torneiras idênticas. Se abrirmos totalmente 4 dessas torneiras, o tanque se encherá em 36 minutos. Em quanto tempo o tanque se encherá se abrirmos todas as torneiras? Então, de novo, analisando as grandezas, nós temos aqui a quantidade de torneiras e o tempo que se gasta para encher esse reservatório. Então, vamos lá. Grandezas, torneiras e o tempo que está dado em minutos. Então, temos a informação que 6 torneiras no total. Se nós tivermos com 4 dessas torneiras abertas, elas vão encher o tanque em 36 minutos. E a pergunta é em quanto tempo, então nossa incógnita está aqui no tempo, o tanque se encherá se abrirmos todas. Todas seriam as 6 torneiras. Então, nós vamos adotar a nossa seta indicativa para baixo, mas simplesmente por um padrão no x, e aí analisarmos a nossa outra grandeza em relação a essa grandeza do tempo. Se 4 torneiras levam 36 minutos para encher um determinado reservatório, quando eu tiver mais torneiras abertas, elas vão encher esse tanque em menos tempo, porque vai ter mais água entrando ao mesmo tempo. Então, se mais torneiras vão levar menos tempo, nós vamos ter grandezas do tipo inversamente proporcionais. Nesse caso, só para nós não nos esquecermos da análise feita, eu coloco as setas de forma invertida, para garantir a memória de que as grandezas são inversamente proporcionais. Porque agora, na hora de montar a proporção para resolver a regra de 3, eu preciso lembrar que essa grandeza sendo inversamente proporcional,
ela deve entrar no cálculo de forma inversa para se aplicar a propriedade fundamental. Então, o que era 4 sobre 6 vem para a hora do cálculo como 6 sobre 4. E aí aplica-se a propriedade fundamental. 6 vezes o x é igual a 4 vezes o 36. Então, o x é 4 vezes 36 dividido por 6. Eu gosto sempre de deixar as contas para o final para fazer as simplificações, porque isso facilitam os cálculos, tá? Sobrando aqui 6 vezes 4, isso é 24 minutos, e já realmente o valor é menor, porque já era esperado que se desse um valor menor, tá? Observando novamente a relação que existe aqui entre as grandezas. Como o 6 e o 36 guardam uma relação de que um é 6 vezes a medida do outro, então no denominador, o valor x deveria ser também 6 vezes maior que o 4. 6 vezes 4 é 24, a resposta é direta se você perceber essa relação, ok? Nosso exercício 13. Um relógio atrasa 5 segundos a cada 6 dias. Em um ano comercial, que são 360 dias, qual será o seu atraso? Grandezas envolvidas no problema. Os segundos atrasados e quantos dias isso acontece. Então, os segundos e os dias. Então, para cada 5 segundos de atraso, ocorre no intervalo de tempo de 6 dias. Eu quero saber no intervalo de 360 dias, qual será o seu atraso, ou seja, x segundos. Flecha para baixo no nosso x, na nossa grandeza que tem a incógnita, e analisando. Se esse relógio atrasa 5 segundos durante 6 dias, em mais dias, o atraso desse relógio vai ser maior. Aumentando o número de dias, vai aumentar o atraso. Então, essas grandezas são diretamente proporcionais. Montando a proporção, lembrando que as razões vão ficar na mesma orientação, porque são diretamente proporcionais, isso é 6 sobre 360. E aí multiplicamos. 6 vezes o x é igual a 5 vezes o 360. O x será 5 vezes o 360 dividido pelo 6. Simplificando, isso aqui dá 60. Isso vai dar 5 vezes o 60, dá 300. 300 unidade são segundos. Então, são 300 segundos o atraso durante um ano todo, os 360 dias aí, ok? E o nosso último exercício de regra de 3 simples, um grupo de 5 pedreiros igualmente capacitados conclui uma determinada obra em 30 dias. O proprietário quer que a obra seja concluída em 20 dias. Quantos pedreiros com a mesma capacidade dos demais devem ser contratados no mínimo? Bem, as grandezas, quantidade de pedreiros e o tempo que eles trabalham. Então, vamos lá. Número de pedreiros e o número de dias trabalhados. 5 pedreiros vão fazer um determinado serviço em 30 dias. Essa é a primeira informação. Como o proprietário quer que essa obra seja feita em um tempo mais rápido, em 20 dias, quantos pedreiros vão ter que estar trabalhando? Na verdade, quantos pedreiros devem ser contratados? Ou seja, quantos vão ter que aumentar no total, né? Mas aqui nós vamos calcular, na verdade, qual é o total de pessoas. Depois nós calculamos quantos devem ser contratados para isso, né? Analisando, então, as minhas grandezas. Pedreiros, colocamos a nossa seta para baixo e vamos analisar o número de dias em relação aos pedreiros. Se eu tenho 5 pedreiros trabalhando, eles fazem um certo serviço em 30 dias. Como eu quero que esse serviço seja feito em menos tempo, eu preciso que essa obra tenha mais pessoas trabalhando, porque menos tempo vai precisar de mais gente trabalhando de forma mais eficiente. Então, as grandezas aqui vão ser de forma inversamente proporcionais. As setas invertidas para eu lembrar que agora, na hora de eu montar a minha proporção, essa segunda grandeza deve aparecer como 20 30avos e não 30 20avos, porque elas ficam de forma inversamente proporcionais, tá? Aqui nós vamos aplicar a propriedade fundamental e multiplicar cruzado. Lembrando que se você quiser, você pode, antes de começar a fazer a multiplicação cruzada, a simplificação, que aqui está muito evidente, né? Simplificar por 10 aqui facilita muito as nossas contas. Então, ficaria 2 vezes x, que é igual a 3 vezes o 5. 2x é igual a 15, o x vai dar 7,5. 7,5 o quê? Pedreiros.
Vamos analisar o que nós vamos responder. A pergunta era: quantos pedreiros com a mesma capacidade devem ser contratados no mínimo? Se nós vamos precisar de 7 pedreiros e meio para fazer aquela obra em 20 dias, é óbvio que não existem 7 pedreiros e meio, né? Ou você vai ter 7 pedreiros na sua obra, ou você vai ter 8 pedreiros na sua obra. E se a gente colocar 7, quantidade menor, o tempo não vai ser cumprido. É preciso que a gente coloque, então, 8 pedreiros trabalhando. E é óbvio que isso vai ser feito num tempo até mais rápido que os 20 dias, mas vai garantir que nos 20 dias a obra seja completada. Mas para isso, que eu tenho então 8 pedreiros, a pergunta é quantos devem ser contratados. Como nós já tínhamos 5 pedreiros trabalhando, eu vou precisar contratar apenas a diferença entre eles. Então, a resposta do problema aqui, os pedreiros contratados devem ser a diferença entre o que eu tinha e o que eu quero ter no final. E entendam que eu precisei fazer a aproximação aqui para 8 para garantir o tempo sendo executado naquele período mínimo de 20 dias, tá? Muito obrigada.